spit it out. If you could only shout when you open your mouth. Pull the trigger with your tongue, but your heart goes numb. Beleza, bora lá, vamos estudar agora a aula. Na verdade não é a aula 1 não, né? Aqui na tela está aparecendo a aula 1, mas não é a aula 1, é a aula 3, beleza? Então vamos consertar isso aqui é a aula 3.1, tá? Beleza, agora tranquilo. Então a gente parou na aula 2.4 e a gente tinha falado sobre o artigo 4º na verdade a aula 2 a gente falou do artigo 2º, do artigo 3º e no finalzinho, a gente falou várias questões do artigo 2º e do artigo 3º e no finalzinho da aula a gente falou sobre o artigo 4º e não respondeu nenhuma questão. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco sobre o artigo 5º e na sequência a gente vai responder algumas questões do artigo 4º e do artigo 5º, beleza? Por quê? Porque o artigo 4º, ele fala das normas de integração do ordenamento jurídico, né? O que o juiz tem que fazer quando não tem lei, e o artigo 5º fala das normas de interpretação do ordenamento jurídico, que basicamente seria o que o juiz tem que fazer quando existe uma lei aplicável ao caso concreto. Como é que o juiz tem que interpretar a determinada lei que está posta, ok? Beleza, então vamos partir aqui para o artigo 5º. O artigo 5º, lembrando aqui, ele é dividido ele é dividido em pedaços, né, para ficar um pouco melhor. O artigo 5º, ele introduz o assunto interpretação do ordenamento jurídico. E nós vamos falar de algumas regras básicas que a CESP cobra na prova. Então, a gente vai falar primeiro do que está escrito lá expressamente no artigo, que nada mais é do que a interpretação teleo. Deixa eu até atualizar aqui, que esse índice está desatualizado. Aqui, ó. A aplicação do direito pelo juiz, isso está escrito lá no artigo 5º da lei de introdução, que o juiz vai ter que seguir as finalidades da lei e o bem comum, beleza? E depois a gente vai dizer em espécie todos os métodos de interpretação do ordenamento jurídico. Vai falar do método literal, a interpretação teleológica ou sociológica, a interpretação sistemática, interpretação histórica, interpretação ampliativa, interpretação restritiva, e a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre a equidade que está prevista lá no Código de Processo Civil, beleza? Tranquilo? Então, iniciando aqui o item, a informação número 1. Aplicação da lei pelo magistrado, pelo juiz. Bom, a própria lei de introdução, ela define 2 parâmetros a ser utilizado pelo magistrado, pelo juiz, quando ele estiver aplicando o ordenamento jurídico. E o critério adotado pela lei de introdução é aquele critério que determina que o juiz deve observar as finalidades da lei, né? Os fins sociais da lei, as finalidades sociais que estão escritos ou estão explicitamente previstos no corpo do texto da lei que o juiz está aplicando no caso concreto. Tá. E o juiz, além de ter em mente as finalidades sociais da lei, vai ter que ter em mente as exigências do bem comum para poder decidir da melhor forma possível, beleza? Então, isso aqui está expresso lá no artigo 5º da lei de introdução, e quando cai na prova, cai assim: o juiz tem que observar os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Ou então cai assim: o juiz tem que observar as finalidades
sociais da lei, mas não tem que observar as exigências do bem comum. Está errado. Então, é basicamente você saber isso que eu acabei de falar, né? O juiz tem que observar as exigências do bem comum e o juiz tem que observar também as finalidades sociais ou os fins sociais daquela lei que ele está aplicando. Beleza? Tá. Exemplo, o direito de propriedade está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, só que o direito de propriedade não é um direito que favorece tão somente o proprietário da propriedade. Não. O direito da propriedade, ele deve se alinhar às finalidades sociais da Constituição Federal e por isso foi criado um princípio chamado função social da propriedade e está lá no artigo 184 da Constituição Federal. Beleza? Enfim, o fato é, o juiz não pode aplicar cegamente uma lei, ele tem que observar as exigências do bem comum e ele tem que observar as finalidades sociais que são que são adotadas pelo texto daquela lei que ele está aplicando. Beleza? É mais ou menos isso. Tá. Então, vamos agora ingressar nos métodos de interpretação da lei, né? Lembrando que quando o juiz vai interpretar a lei e vai observar, vai ter em mente as finalidades sociais ou os fins sociais da lei, o juiz ele está fazendo nada mais, nada menos do que o exercício do método de interpretação teleológica da lei. Interpretação teleológica é nada mais, nada menos que observar os fins sociais da lei. O juiz não pode aplicar cegamente a letra da lei, ele tem que observar os fins sociais da lei. Tá. Então, vamos partir para os demais métodos de interpretação da lei. O método literal. O método literal, ele é um método de interpretação da lei, né? Então ele é aplicável quando existe uma lei a ser interpretada, diferente dos métodos de integração. O método de interpretação gramatical ou literal é aquele segundo o qual o intérprete vai se ater às normas de gramática, às normas da língua portuguesa e vai interpretar literalmente o que está escrito no texto da lei, ok? Literalmente o que está escrito no texto da lei. Se está escrito ali no artigo, sei lá, por exemplo, lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. No artigo 14 do Código Tributário Nacional fala que o imposto, que o tributo, ele é tributo porque a receita dele é desvinculada de qualquer atividade estatal, o tributo da espécie imposto, beleza? Diz que aquele artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele diz ele estabelece uma característica do conceito de tributo, só que essa característica não pode ser interpretada de modo literal, porque a Constituição Federal já trouxe outra interpretação para o conceito de tributo e as espécies de tributo, beleza? É um pouco complicado esse assunto, mas enfim, o que você tem que entender é o seguinte: se a interpretação for a interpretação literal, o intérprete tem que se ater àquilo que está escrito expressamente na lei, sem fazer nenhum comparativo com aquele texto daquele artigo com uma outra lei de um outro artigo, beleza? Então, por exemplo, se tem um artigo no Código Civil que está falando uma coisa, você vai aplicar aquele artigo ali. Você não vai pegar outro artigo de outra lei que está falando outra coisa, beleza? A interpretação literal é isso. Você vai simplesmente aplicar aquele texto daquela lei que você está interpretando, baseando-se nas normas de gramática de língua portuguesa, literalmente, ok? Tranquilo. Então, um
um artigo bem simples seria o artigo, eu até coloquei no material, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Lá no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, o legislador disse que algumas entidades têm isenção tributária em relação a algumas contribuições sociais da Seguridade Social. Beleza? Ele falou expressamente a palavra isenção. Isenção. Só que o que você tem que saber, se você for fazer uma interpretação literal, aquele artigo 195, parágrafo 7º, está falando de isenção tributária, beleza? A interpretação literal é isso, ok? Só que, na verdade, você não pode fazer essa interpretação literal tão somente. Porque na verdade, está escrito isenção, mas você tem que ler como imunidade, tá? Mais adiante a gente vai estudar isso, só que nesse momento é só esse o exemplo que eu tenho para te dar, para você tentar entender, né? O artigo 195, parágrafo 7º, ele fala em isenção. Se você for interpretar literalmente esse artigo, é isenção. Beleza? Se você for interpretar literalmente, uma interpretação literal ou a interpretação gramatical. Agora, se você for fazer a interpretação como deve ser feita, não é uma isenção tributária, tá? Então, toma cuidado, só para você ter uma noção aí do que é uma interpretação literal. Agora, vamos falar sobre a interpretação teleológica, que a gente já deu aquela introdução básica ali quando a gente falou da informação número 1, dos fins sociais, exigências do bem comum, etc. Beleza. A interpretação teleológica ou sociológica, ela, diferentemente da interpretação literal, ela não vai levar em consideração só aquilo que está escrito literalmente naquele artigo. Não vai. Ela tem que levar em consideração todo um contexto social, muito mais amplo do que a simples literalidade da lei. Beleza? Então, a interpretação teleológica, o juiz vai levar em consideração todo um contexto social, tá? É nada mais, nada menos que observar não só a letra da lei, mas sim as finalidades sociais da própria lei. Beleza? Tranquilo. Então, a interpretação teleológica, você tem que levar, como eu até anotei aqui, levar em consideração as finalidades sociais e as finalidades buscadas pela lei, né? E as mudanças e avanços na sociedade. Então, a interpretação teleológica é uma interpretação que exige muito mais do intérprete, né? Então, vamos citar aqui o exemplo que eu coloquei, o artigo 1º da Lei 8.009, a Lei 8.009 de 1990, tá? A lei que fala dos alimentos. Essa Lei 8.009, ela diz expressamente que o bem de família é apenas para casal ou entidade familiar, não inclui pessoa sozinha. Então, o que seria um bem de família? Seria uma casa, né, por exemplo, em que o homem e a mulher moram ali, o casal mora ali na casa. É um bem de família, não pode ser penhorado, beleza? Bem de família, tranquilo. Então, se eu moro sozinho na casa, vai ser um bem de família? Não vai ser um bem de família, porque não está escrito na lei, tá? Não está escrito isso na lei. A interpretação literal diz que quando a pessoa mora sozinha, a casa não vai ser um bem de família. Só que, se você for fazer uma interpretação teleológica, pensando nas finalidades sociais ou nas finalidades buscadas pela lei e nos avanços da sociedade, você já vai superar esse posicionamento para interpretar a lei no sentido de que, na verdade, mesmo a pessoa morando sozinha, continua sendo um bem de família, tá? Porque a finalidade foi proteger aquele bem destinado à moradia da pessoa, beleza? Então, ó, o objetivo seria proteger a pessoa e sua moradia. Inclui tanto a pessoa sozinha quanto a pessoa que mora em casa com o casal, ok?
Então, aqui nesse artigo 1º da Lei 8.009, dá para entender mais ou menos a diferença entre um e outro, ok? E, aliás, esse raciocínio adotado aqui nessa exposição, feita por mim, ele foi um raciocínio adotado no recurso especial do STJ, Superior Tribunal de Justiça, esse recurso especial número 182223, em agosto de 1999, tá bom? Beleza, então, vamos agora falar da interpretação sistemática. A interpretação sistemática já é um outro tipo de interpretação, diferente da teleológica ou sociológica e diferente da gramatical ou literal, tá? Deixa eu só anotar o tempo aqui. 6 minutos. Bom, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Toda vez eu esqueço de marcar o tempo. Enfim, interpretação sistemática. A interpretação sistemática ela é bem mais diferente do que a teleológica, não tem nada a ver com finalidades sociais, tá? A interpretação sistemática tem a ver assim, ó. Eu estou interpretando o Código Civil, só que eu não posso me limitar ao Código Civil, porque o ordenamento jurídico não é só o Código Civil. Eu tenho que interpretar o Código Civil à luz da Constituição Federal, à luz do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos tratados internacionais sobre os direitos humanos, e etc, etc, etc. Então, eu não vou interpretar uma lei baseando-me tão somente no texto daquela lei. Não, eu tenho que levar em consideração todas as outras leis do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é formado por diversas normas, diversas leis complementares, diversos decretos-leis, e etc, etc, e etc. Beleza? Então, quando eu vou fazer a interpretação de uma lei, eu não posso me basear tão somente naquela lei que eu estou interpretando. E pior, eu não posso me basear tão somente naquele artigo daquela lei. Vamos supor, a lei tem 100 artigos. E aí eu vou interpretar o artigo 1º. Eu vou olhar só para o artigo 1º sem olhar todos os outros 99 artigos da lei? Não. Eu tenho que olhar para o todo. Ok? Então, interpretação sistemática é olhar não só para aquele artigo que eu estou interpretando. A interpretação sistemática é olhar para todos os artigos da lei e para todas as leis do ordenamento jurídico. Ou seja, é olhar para o todo, olhar para o ordenamento jurídico como um todo e não só para aquele artigo que eu estou lendo daquela lei específica. Beleza? Tranquilo. Tem vários exemplos, né? Eu vou citar aqui o exemplo do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, inciso 4. Tá? Esse artigo, ele diz que o ministro do Supremo, qualquer ministro, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, qualquer um deles tem que ser brasileiro nato. A Suprema Corte, a mais alta corte aqui do Brasil, para você ocupar um cargo lá nesse Supremo, você tem que ser o brasileiro nato. Então, se você não for brasileiro nato, você não vai poder ocupar nunca um cargo lá. Beleza? Tranquilo. Então, qualquer ministro do Supremo, ele é brasileiro nato. Beleza? Tranquilo. O artigo 119, parágrafo único da Constituição Federal, ele diz que o presidente e o vice-presidente do TCE obrigatoriamente tem que ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? O presidente do TCE e o vice-presidente do TCE obrigatoriamente tem que ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual é a conclusão lógica? Simples. O presidente e o vice-presidente do TSE tem que ser brasileiro nato. Simples. É uma interpretação muito simples. Só que perceba que eu analisei tanto o artigo 119 quanto o artigo 12, eu não analisei só o artigo 119 puramente. Se eu analiso o artigo 119 puramente, aí é um pouco mais difícil eu interpretar isso que eu interpretei agora. Agora, quando eu analiso o artigo 12, parágrafo 2º, inciso 4, com o artigo 119, parágrafo único da Constituição, aí não, aí a conclusão é óbvia, a conclusão é rápida, a conclusão é exata. Beleza? Então, a interpretação sistemática é isso. Você interligar um artigo, com outra lei, etc, etc. Ok? Beleza.
um outro artigo. Artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal de 88. Ok? O artigo 5º, inciso 67 da Constituição, ele diz que quando o devedor de alimentos está devendo alimentos, quando o devedor está devendo, né? Quando uma pessoa está devendo alimentos, ele passa a ser um devedor de alimentos. E, nessa hipótese, ele pode ser preso. Tanto é que aqui no Brasil, inúmeras pessoas vão presas porque não pagam a pensão do filho, né? Beleza. E esse mesmo artigo diz que se uma pessoa for depositária fiel e ela passar a ser um depositário infiel porque ela descumpriu a sua fidelidade de depositário, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa também poderá ser preso. Se você ler o artigo 5º, inciso 67, a interpretação literal desse artigo diz que o juiz pode mandar prender o depositário infiel, tanto quanto pode mandar prender o devedor de alimentos. É a interpretação literal, ok? Só que nós não podemos nos ater a interpretar literalmente um artigo, principalmente se for o artigo da Constituição, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal foi interpretar esse artigo e ele fez uma interpretação muito mais ampliativa, uma interpretação um pouco mais difícil. Ele não se baseou tão somente no inciso 67 do artigo 5º isolado. Não, ele não se baseou. Ele foi buscar o artigo 7º, item 7 do Pacto de São José da Costa Rica de 1992, né? 4 anos depois da Constituição. O Brasil assinou esse Pacto de São José da Costa Rica, e esse Pacto de São José da Costa Rica é um pacto que fala que o devedor de alimentos é um tratado internacional, tá? Que o devedor de alimentos ele pode ser preso, mas o depositário infiel, o Pacto de São José da Costa Rica não falou nada sobre o depositário infiel. Então, nesse caso, em sendo assim, o depositário infiel, qual é a conclusão lógica? O depositário infiel, de acordo com o pacto, de acordo com o tratado internacional, não pode ser preso. O devedor de alimentos pode, beleza. A Constituição Federal falou, devedor de alimentos pode ser preso, depositário infiel pode ser preso. 2. O tratado internacional assinado pelo Brasil, 4 anos depois, falou, o devedor de alimentos pode ser preso, mas não falou nada sobre o depositário infiel. Significa dizer, a conclusão lógica, depositário infiel não pode ser preso. Mas para eu chegar a essa interpretação, eu tenho que interpretar tanto a Constituição Federal quanto o Tratado Internacional. Eu tenho que interpretar 2 diplomas legislativos, beleza? E essa interpretação fez com que a súmula 619 do STF passasse a ser revogada, porque a súmula 619 do STF dizia que o depositário infiel podia ser preso. Hoje não pode mais, beleza? Essa súmula 619 do STF é muito antiga, muito antiga. O fato é, o Supremo Tribunal Federal diversas vezes já disse que o depositário infiel não pode mais ser preso por força do artigo 7º, inciso item 7 do Pacto de São José da Costa Rica de 92. Beleza? Tranquilo? Então, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal não pode ser interpretado de forma literal, deve ser interpretado de forma sistemática. Beleza. Então, passemos agora à interpretação histórica. A interpretação histórica já é bem mais diferente do que esses demais métodos que eu já disse. A interpretação histórica tem a ver o seguinte, relaciona-se ao seguinte, imagine uma lei criada, o Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1990. O que o país estava passando em 1990? Em 1990 não era nem real ainda, a gente não utilizava nem o real. Então, em 1990, o Brasil estava passando por várias situações históricas daquele momento. Então, se você quer fazer uma interpretação histórica, você vai ter que analisar quais as situações históricas do momento da criação da lei. Você vai ter que retroceder lá para 1990, na época do Código de Defesa do Consumidor, né, como exemplo, e descobrir o que o Brasil estava passando para poder criar o Código de Defesa do Consumidor, beleza? Tá. Outro exemplo. Existe aqui no Brasil a Lei Anticorrupção, que é a Lei 2.846 de 2013. Essa lei, o que o Brasil estava passando
para essa lei ser criada, o Brasil estava passando pelo Mensalão e a Lava Jato. Até hoje está passando pela Lava Jato, né? Que é as investigações mais escandalosas, uma das duas investigações mais escandalosas que ocorreram aqui no Brasil, realizadas pela Polícia Federal aqui no Brasil. E o escândalo foi tão grande que resolveram criar a Lei Anticorrupção, a Lei 2.846, e essa lei foi votada, foi aprovada, foi promulgada, foi publicada e aí está valendo. Ela é a Lei Anticorrupção, é a Lei 2.846. Se você quiser dar uma lida nela, é só digitar no Google. Beleza? Então, a época do início do Mensalão, a situação foi tão drástica a notícia sobre a corrupção envolvida ali na operação do Mensalão, que resolveram criar uma lei naquele momento. Então, o momento histórico pelo qual o Brasil estava passando era a época do Mensalão. Hoje é a Lava Jato, né? Mas, enfim, a interpretação histórica é nada mais, nada menos do que isso que eu escrevi aqui, para você deixar anotado. Levar em consideração o momento histórico da época da votação e criação da norma jurídica, da lei, né? Beleza? Tranquilo. E o que seria a interpretação? A interpretação ampliativa e a interpretação restritiva. É simples, aqui é simples. Eu não vou nem citar exemplo, mas é muito simples. A interpretação ampliativa é tipo assim, eu vou dizer, a lei disse uma coisa e eu interpreto aquilo, mas da minha interpretação eu chego à conclusão de que, na verdade, aquilo que foi dito na lei eu tenho que ampliar. Eu tenho que dizer mais do que foi dito na lei. A minha conclusão é maior do que aquilo que está escrito na lei. O exemplo, eu vou citar um exemplo agora. Eu já citei, inclusive. Imagine aqui o artigo 1º da lei de alimentos. Tá? Artigo 1º da lei de alimentos. O artigo 1º da lei de alimentos, ele fala exatamente o que é uma interpretação extensiva ou uma interpretação ampliativa. A gente já deu esse exemplo, né? O artigo 1º da lei de alimentos, ele diz que o bem de família é só aquele bem do casal, beleza? Só que quando eu interpreto o artigo 1º e eu aplico a interpretação teleológica, automaticamente eu estou aplicando a interpretação ampliativa, porque eu vou ampliar o alcance desse dispositivo, né? A lei disse uma coisa, eu amplio o que ela disse, para incluir também a pessoa sozinha, o bem da pessoa que mora sozinha. Não é só para o casal, é a pessoa que mora sozinha também. Então, eu ampliei o alcance da norma. A interpretação ampliativa é ampliar o alcance da norma, ok? E o que seria a interpretação restritiva? É exatamente o contrário, é restringir o alcance da norma. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo agora, vou colocar um exemplo ao vivo para vocês aqui. Ó. Quando eu restringo a interpretação, é aqui, ó, esse exemplo aqui. Ó. Preste bem atenção aqui. A restritiva, a lei disse uma coisa, o que a lei disse? A lei disse, esse artigo aqui disse que tanto o devedor de alimentos quanto o depositário infiel pode ser preso. Mas a interpretação restritiva diz que somente o devedor de alimentos pode ser preso, com base no artigo 7º, item 7 do Pacto São José. Beleza? Então, isso é interpretação restritiva. Tá? Ok. O que seria a equidade? A equidade seria levar em consideração o senso de justiça, né? Tá errado aqui. Levar em consideração o senso de justiça. Está acabando o meu tempo. Levar em consideração o senso de justiça. Mas vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. E aí a gente vai falar exatamente da equidade e aí responde algumas questões e beleza. Ok? Então vamos fazer uma pequena pausa aqui, daqui a pouco a gente volta só para dar continuidade aqui no nosso exercício.